CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia para você que nos ouve neste sábado, 26 de agosto de 2023. Estamos chegando com o CBN Universidade aqui na sua 103.5, a rádio que toca notícia. Eu sou Edson Tavares. Bom dia, Erivaldo Laurindo. Bom dia, Edson, e todo mundo que passa a nos acompanhar a partir de agora. É hora de falar sobre educação, formação, pesquisa, ciência e as principais ações da Universidade Estadual da Paraíba. Vamos aos destaques do programa de hoje. Vamos lá, neste sábado tem a volta da participação do nosso colunista e professor Luciano Nascimento, com o quadro Direito e Cidadania. A gente traz informações sobre eventos científicos que estão sendo organizados ou sediados na Universidade Estadual da Paraíba. Inclusive, a entrevista deste sábado com o professor João Oshiro é sobre o 4º Congresso de Ciências Aplicadas à Farmácia, que está com o primeiro lote de inscrições aberto. Neste programa também vamos falar sobre patente. Você sabe o que é? Te explicamos já já. Exposição sobre os 50 anos do movimento armorial bate recorde de público e ganha mais tempo para visitação no Museu de Arte Popular da Paraíba. E ainda, você vai conhecer um projeto de extensão que explica em linguagem simples e acessível diversos temas relacionados à genética. Tudo isso e muito mais a partir de agora no CBN Universidade. Apresentação: Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. Iniciamos com a informação para os participantes do PIBIC e do PIVIC da UEPB, cota 2022/2023. É que o período para a apresentação do relatório final dos projetos de pesquisa desenvolvidos junto ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e pelo Programa Institucional de Voluntários de Iniciação Científica começa no próximo dia 1º e segue até o dia 30 de setembro. Todas as informações sobre o modelo do relatório, como ele deve ser enviado, você encontra na página da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa dentro do site da universidade, uepb.edu.br. E agora uma dica de programação cultural para você que ainda não conseguiu apreciar a exposição sobre os 50 anos do movimento armorial. Ela está montada no Museu dos Três Pandeiros, da UEPB, e graças ao sucesso alcançado, o prazo para a visitação foi estendido, vai até o mês de outubro agora. O diretor do museu, professor José Pereira, fez um balanço e explicou como deve ser feita a retirada do ingresso, que é de graça. A exposição Movimento Armorial 50 anos, que está no Museu dos Três Pandeiros já desde o dia 18 de maio, e estamos batendo um recorde de visitantes. E em função desse sucesso todo, fizemos um contato com a produção da exposição, né? Então ela vai se estender até o dia 8 de outubro. A exposição Movimento Armorial 50 anos, ela é composta de 3 galerias. Na primeira galeria, a gente encontra um pouco a primeira fase do movimento armorial. Toda a obra inicial de Ariano, da família de Ariano, do filho da esposa, também as obras de alguns artistas importantes do movimento armorial lá no seu início. Na Galeria 2, a gente encontra basicamente a vida e obra de Ariano Suassuna. E na Galeria 3, a última, a gente tem as referências do movimento armorial, ou seja, tudo que deu motivo, que fomentou o surgimento do armorial, do movimento, né? O cordel, a xilogravura, os folguedos de maneira geral, como o maracatu, o reizado. E o museu funciona de terça a sexta, das 10 da manhã às 19 horas, e sábados e domingo das 14 às 19 horas.
A entrada é gratuita, mas é necessário gerar o ingresso na plataforma Simpla. Lá você encontra o evento e lá você gera o ingresso e quando chega aqui na entrada faz o check-in e entra. Para agendar é necessário ligar para o telefone 3310-9738 e faz o agendamento aqui com a gente, tá certo? O agendamento tanto serve para escolas, né? As escolas normalmente são as mais que ligam para fazer o agendamento e visitar, mas também grandes grupos. E só lembrando que o telefone para agendamento de escolas ou grandes grupos que queiram fazer a visitação é só agendar pelo número 3310-9738. E a gente tem retorno de uma das primeiras colunas do nosso programa. É o quadro Direito e Cidadania, que ficou um tempo sem aparecer por aqui porque o professor estava afastado para um período de pós-doutorado. Ele está de volta trazendo assuntos da atualidade aqui no CBN Universidade. Se liga aí. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bom dia, ouvintes. E hoje, no CBN Universidade, vamos falar sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal que tem movimentado o mundo jurídico, o mundo da sociedade, o mundo da política brasileiras. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, analisando o que ficou conhecido como a tese da legítima defesa da honra, firmou posição pela inconstitucionalidade do uso dessa expressão pelos advogados de defesa nas suas argumentações quando do tribunal do júri. Mas façamos uma cronologia, digamos assim, uma historicidade desse tema jurídico, mas que também, sem dúvida alguma, é sociológico e político. Em março de 2021, no plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime, chegou à conclusão de que os advogados de defesa no tribunal do júri, quando nos seus embates com o órgão acusador, o Ministério Público, não poderia mais utilizar a expressão legítima defesa da honra na defesa daquele réu que havia matado, assassinado a sua namorada, a sua noiva, a sua esposa, por uma ideia ou por uma conduta em que o fazia para defender a sua honra, porque a namorada, a noiva ou a esposa o havia traído. Muito bem. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal, portanto, chegou à conclusão, em uma votação unânime, de que essa expressão no tribunal do júri para defender o agressor, para defender, portanto, o homicida, feriria princípios constitucionais que são interpretados como valores da sociedade moderna e, portanto, como valores da sociedade brasileira. O primeiro deles, a dignidade da pessoa humana, de que o uso dessa expressão feriria, portanto, a dignidade da pessoa humana, da vítima, da ofendida. Segundo deles, a ideia de proteção à vida, de que o Estado moderno, o direito, a ideia jurídica, existe como uma estrutura da sociedade moderna para proteger a vida de todas as pessoas humanas. E, finalmente, um princípio, esse sim, bem mais recente na ideia da modernidade contemporânea, que é traduzido pela expressão igualdade de gênero. E que, portanto, essa expressão feriria a igualdade de gênero. Porque essas condutas, elas são praticadas no âmbito das tipologias como feminicídio, recentemente chegada à legislação brasileira em 2015 pela Lei 13.105. Muito bem. Mais ainda, elas se dão no âmbito das agressões contra a mulher. E lá em 2021, portanto, a ação impetrada pelo PDT nacional havia, portanto, encontrado amparo na posição do Supremo Tribunal Federal. A questão é que nós estamos diante de uma estrutura constitucional quando nós falamos da argumentação da defesa no Tribunal do Júri. Façamos aqui uma diferenciação. Se formos para o Código de Processo Penal, Decreto 3689 de 1941, lá vige o princípio da ampla defesa, em que o advogado vai exercer essa ampla defesa como um princípio técnico, digamos assim, porque terá uma forma, uma limitação na linguagem, que pode ser moldurada à luz de um instrumento denominado petição a um juiz, a um magistrado, ao Estado juiz. Se dá, portanto, nenhum rito de um processo penal comum, ordinário, nenhum embate com o Ministério Público
numa audiência de instrução e julgamento e que, portanto, ambos têm que prestar atenção à ideia da limitação do uso de uma linguagem técnica, porque está ali diante de um magistrado. Quando falamos dessa expressão legítima defesa da honra, ela é utilizada única e exclusivamente no âmbito do tribunal do júri, que é um rito especial, como o próprio pensamento jurídico ou a doutrina brasileira assim enfatiza, uma categoria de justiça. E que, portanto, no tribunal do júri, a argumentação jurídica produzida pela defesa técnica, pelo advogado, no embate com o Ministério Público, se dá com amparo na linha A do inciso 39 do artigo 5º da Constituição, que prevê, portanto, uma argumentação jurídica fundada na plenitude de defesa exercida única e exclusivamente no tribunal do júri. O que significa dizer, ouvintes do CBN Universidade, que o exercício da plenitude de defesa não tem limites no uso da linguagem, diferentemente da ampla defesa no processo penal comum, já que no tribunal do júri não é um juiz a prolatar a decisão, mas sim um corpo de jurados nominado de conselho de sentença e que sua decisão é traduzida por uma soberania do veredito. Ou seja, o veredito do conselho de sentença está à luz de uma soberania jurídica, digamos assim. A questão que se coloca é, portanto, quando o Supremo Tribunal Federal proíbe o uso dessa terminologia ou dessa argumentação jurídica em forma de tese, a legítima defesa da honra, podemos falar que ainda existe a plenitude de defesa no tribunal do júri, já que existe uma diferenciação entre plenitude de defesa e ampla defesa? Mais ainda, quando o Supremo Tribunal Federal proíbe o uso dessa expressão, qual a legitimidade do Supremo Tribunal Federal para fazê-lo? Já que nós estamos falando de uma norma principiológica construída pelo legislador constituinte originário. Essa não seria uma matéria exclusiva desse legislador? De onde vem a legitimidade do Supremo Tribunal Federal para fazer da Constituição uma letra morta? E aqui falamos com todo o devido e máximo respeito à mulher, porque sabemos a condição a qual a mulher é colocada não apenas nesse modelo de sociedade, mas em todo e qualquer modelo de sociedade ao longo dos processos civilizacionais. A posição de submissão, a posição de humilhação, a posição de dominação, seja no campo social, seja no campo amoroso das relações de uma sociedade. Mas a pergunta ela é fundamentalmente de estrutura jurídica. Quando o Supremo Tribunal Federal proíbe a expressão legítima defesa da honra no tribunal do júri, ele faz da linha A do inciso 38 do artigo 5º da Constituição uma letra morta, porque podemos afirmar, portanto, que depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, não existe mais plenitude de defesa no tribunal de júri. E se não existe mais plenitude de defesa no tribunal do júri, então qual é a defesa que existe no tribunal do júri no direito brasileiro? Ora, o que observamos, portanto, é um paradoxo da decisão do Supremo Tribunal Federal, porque essa matéria deveria ficar circunscrita à legitimidade do legislador constituinte e não da Corte Constitucional. Obrigado, professor Luciano Nascimento, e mais uma vez bem-vindo de volta ao nosso programa. Ficamos felizes com o seu retorno e as contribuições aqui conosco todos os sábados. E neste novo momento, a coluna Direito e Cidadania não será semanal, e sim teremos colunas especiais em alguns programas. Vamos fazer a nossa primeira pausa? A seguir, nós falaremos sobre o que é uma patente. E tem também as dicas de português com o professor Denis Medeiros. Voltamos já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade nesta manhã de sábado. Último programa do mês de agosto, que muitos dizem que é um mês sem fim, não é verdade, Edson? Como foi esse período para você, Edson? Passou rápido ou acabou se arrastando? Conta aí pra gente. Olha, Erivaldo, para mim o pior do mês de agosto é não ter sequer um feriadozinho pra gente respirar e dar aquela desopilada. Mas a gente sobrevive, de boa. É isso, então vamos com mais informações sobre o 19º Fórum Universitário Mercosul, o FOMERCO, que vai ser sediado pelo curso de Relações Internacionais da UEPB,
no período de 22 a 24 de novembro em João Pessoa. Ainda tem um bom tempo até o evento, mas o prazo para os interessados em enviar resumos para serem apresentados durante o fórum é até o dia 3 de setembro. Fique atento. O FOMERCO é um evento realizado a cada 2 anos que reúne pesquisadores de vários países para discutir e analisar as implicações, as trajetórias, os problemas e os avanços relativos ao processo de integração latino-americana. O tema desta edição é Integração em Tempos de Desglobalização. E na programação estão previstos minicursos, conferências, mesas de diálogo, reuniões e apresentações de trabalhos em vários eixos temáticos. Para inscrever trabalhos, é só acessar a página do Congresso no endereço congresso2023.fomerco.com.br. Lá você também encontra a programação completa do evento. Agora mudamos de assunto e eu tenho uma pergunta para fazer. Você que está ouvindo o CBN Universidade, sabe o que é uma patente e como uma universidade pública pode conseguir uma? Funciona assim. Através de descobertas científicas, pesquisadores de várias áreas podem desenvolver criações. Se essas criações resultarem em produtos ou processos que não existiam antes, ou que representam melhorias de algo que já existe, é possível solicitar o depósito de patente. Na UEPB, essas questões são tratadas com auxílio da Coordenadoria de Inovação Tecnológica, a Inovatec. A coordenadora de Propriedade Intelectual da Inovatec, Simone Lopes, explica o que é uma patente e como é o processo para chegar até ela. Vamos ouvir. Então, a patente ela faz parte do direito da propriedade industrial. Então, está dentro da propriedade intelectual, mas é uma propriedade industrial. Tá? Então, a patente é um privilégio concedido pelo Estado. No nosso caso aqui no Brasil, é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, que garante esse privilégio ao inventor e ao titular que desenvolve uma determinada tecnologia. Tá? Com isso, garante um direito exclusivo de uso, né, dessa invenção por um período de tempo limitado. Então, uma patente, normalmente, ela tem por volta de 20 anos, né, de duração, de garantia desse direito. Então, os autores, os inventores que produzem tecnologias que podem ser novos produtos ou novos processos, tá? Eles ganham o privilégio, né, do Estado de utilizar de ter o direito exclusivo sobre aquela invenção. Tá? Então, as patentes, elas podem ser de patentes de invenção, que são patentes totalmente originais, né, com a novidade garantidas, originais, né? E existem as patentes de modelo de utilidade, que são aquelas patentes que são produzidas a partir da melhoria de algo que já existe. Então, para poder ter uma patente, né, ela tem que estar dentro dos critérios de patentabilidade, que a gente chama, que é a novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Então, a novidade é ser novo, ser original, não tem nada descrito nem na literatura de artigos científicos e nem na base de dados de patentes. Ela precisa ter atividade inventiva, ou seja, não pode ser óbvio para um técnico da área essa novidade, essa invenção, né, que está sendo esse novo processo, novo produto. E ela tem que ter aplicação industrial, ela tem que poder ser produzida em larga escala, né? Porque o objetivo principal de se ter uma patente é que aquele produto ou aquele processo ele chegue ao mercado, né? Ele chegue à sociedade para poder contribuir com o desenvolvimento tecnológico e econômico, né? do país e social também. Tá? Então, para conseguir uma patente, ela tem que estar dentro desses critérios. Essa análise desses critérios é feita pelo INPI, pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, um examinador. Ele faz essa avaliação. Por exemplo, os professores da UEPB, qual é a etapa principal? Como é que pode acontecer essa patente? Tá? Então, ele tem que entrar em contato com a gente, com a Coordenadoria de Inovação Tecnológica, a Inovatec, preencher um formulário com as informações específicas da tecnologia para a gente fazer uma busca, para a gente verificar se realmente é uma novidade, se não existe algo parecido ou semelhante referente àquela tecnologia que está sendo desenvolvida, e a partir daí vai ser analisada, né, vai ser redigida, a gente fala, né, vai ser produzido o documento que é encaminhado para o INPI. Tá? Então, a gente encaminha para o INPI os documentos necessários para poder caracterizar essa tecnologia, e ele vai ser avaliado, vai ser examinado, vai ser analisado. Então, o processo assim, ele é um pouco demorado, não esse processo da gente encaminhar até o INPI, mas a parte de análise, às vezes, ele pode ser um pouco demorado. A gente tem um portfólio de patentes já depositadas na universidade,
E agora a gente busca essas parcerias, né? A gente busca empresas de cada área específica, de cada patente, para apresentar nosso portfólio, para que essas patentes elas possam ser analisadas e verificadas se elas realmente têm um potencial de mercado, se elas podem entrar no mercado, se a empresa tem interesse, né, de utilizar essa tecnologia para aplicar, né, para produzir, e o que está sendo desenvolvido, né, das pesquisas científicas da universidade, ela consiga ser materializada, vamos dizer assim, né, produzida para chegar no mercado, no setor produtivo, tá? E então o objetivo principal da patente é esse, é que a gente consiga contribuir, né, para o potencial de desenvolvimento tecnológico. Então, essas patentes ela tem esse objetivo, né, de ser transferida para quem possa produzir, porque a universidade não tem o objetivo principal de produzir em larga escala, né, a nível de produção mesmo, do desenvolvimento dessas tecnologias para poder chegar no mercado. E isso tem uma importância grande, porque normalmente a gente aqui na UEPB, por exemplo, nós temos várias patentes que elas trabalham diretamente com produtos, por exemplo, do nosso semiárido, da região. E são produtos, né, por exemplo, de fitoterápicos específicos dessa região e tem um potencial inovador. E, além disso, implica no desenvolvimento também regional, no desenvolvimento econômico, social e tecnológico da nossa região. Agora a gente se liga nas dicas de português no CBN Universidade deste sábado. As dicas com o professor Denis Medeiros. Escuta aí. Português sem segredos, com Denis Medeiros. Olá, ouvintes, tudo bem? Vamos a novas dicas da nossa língua portuguesa, iniciando por um tema que é bem conhecido, regência verbal, que é a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os complementam ou caracterizam, seja objetos diretos, objetos indiretos ou adjuntos adverbiais. Inicialmente, os verbos ir e chegar. Na língua coloquial ficaria, por exemplo, nas férias iremos no Pantanal. O navio chegou ontem em Salvador. Entretanto, na língua culta, exige a preposição a introduzindo o adjunto adverbial lugar. Ir a algum lugar, chegar a algum lugar. Então, o correto seria, nas férias, iremos ao Pantanal e o navio chegou ontem a Salvador. Segundo, os verbos obedecer e desobedecer exigem objeto indireto iniciado pela preposição a também. Então, quem obedece, obedece a algo ou alguém. Quem desobedece, desobedece a algo ou alguém. A empresa não obedeceu ao regulamento e não obedeceu o regulamento, tá? Terceiro, os verbos esquecer e lembrar, eles admitem as duas formas, tanto são verbo transitivo indireto quanto direto. A diferença vai ser se aparece ou não pronomes oblíquos, como o meu, nos, o se, etc. Então, por exemplo, eu me esqueci do assunto. Eu esqueci o assunto. Então, quando tem o pronome oblíquo me, é esqueci de algo. Mas quando não tem, é esqueci algo. Todos aqui se lembram daquele fato. Todos aqui lembram aquele fato. Os dois próximos exemplos são muito do dia a dia, os verbos assistir e preferir. Os dois, eles pedem a preposição a também. Então, nós assistimos a um bom filme na TV. E não assistimos um bom filme. E o verbo preferir, que muita gente fala, por exemplo, muitos jovens preferem mais o verão que o inverno. Na verdade, muitos jovens preferem o verão ao inverno. Temos ainda o verbo simpatizar e antipatizar. Quem simpatiza, simpatiza com algo ou com alguém. Então, eu simpatizei muito com ela. Os torcedores antipatizavam com o técnico. E, por fim, os verbos pagar e perdoar, que é sempre pagar ou perdoar a alguém. Então, a prefeitura ainda não pagou aos funcionários. Peço-lhe que perdoe ao seu irmão. E não pagar os funcionários e perdoar o seu irmão. E agora uma questão também que gera muitas dúvidas. Ele foi vaiado pelas milhares de pessoas presentes ou pelos milhares de pessoas presentes? Milhar e milhão são palavras do gênero masculino e não admitem concordância com o feminino. Ou seja, foi vaiado pelos milhares de pessoas presentes. Beleza? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, manda para a CBN, manda lá para o nosso Instagram, @prof.denismedeiros, Denis com 2 N's. Vai ser uma alegria trazer a questão de vocês para aqui para a gente comentar também, beleza? Bom fim de semana e vamos em frente.
Obrigado, professor Denis, e até o próximo sábado com mais informações importantes sobre a nossa língua portuguesa. E é hora de intervalo. Na volta tem entrevista com o professor João Oshiro e a gente fala sobre a 4ª edição do Congresso de Ciências Aplicadas à Farmácia. Voltamos já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade. Para você que sintonizou agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Toda manhã de sábado aqui na CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. Vamos com informação administrativa agora, não é isso mesmo, Edson? Exatamente, Erivaldo. A gestão pública é uma área cada vez mais complexa, com suas imposições legais e as transformações que acontecem dia após dia na legislação e nas tecnologias. No âmbito da universidade pública, existem ainda várias outras particularidades. Gerir uma instituição de ensino superior vai além de administrar o ensino, a pesquisa e a extensão, mas envolve todo o processo burocrático de contratações de serviços, gestão de pessoas, aplicação dos recursos financeiros. No próximo ano, por exemplo, teremos mudanças na lei de licitações na administração pública. É por isso que a Universidade Estadual da Paraíba está capacitando os servidores técnicos que atuam ou vão começar a atuar como fiscais administrativos e técnicos de contratos. O primeiro curso de atualização da gestão e fiscalização de contratos da instituição está ocorrendo nestes meses de agosto e setembro. Quem explica melhor para a gente é o pró-reitor de Gestão Administrativa, Ricardo Soares. O primeiro curso de Gestão e Fiscalização de Contratos da UEPB, feito em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e com o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, tem o objetivo principal trazer mais eficiência para os contratos e convênios da UEPB, principalmente para aqueles contratos de serviços que têm obrigações futuras ou que são feitos sob regime de contratação continuada. Toda vez que a universidade adquire bens permanentes ou materiais de consumo, o fiscal do contrato torna-se importantíssimo para atestar a qualidade do que está sendo adquirido, também para observar e garantir que o dinheiro público está sendo bem empregado. É fundamental observar se a compra foi mais vantajosa, se, por exemplo, os reagentes e os produtos químicos que estão sendo comprados para as clínicas da UEPB estão dentro do prazo de validade, ou se os EPIs atendem mesmo às especificações de qualidade. Particularmente no caso da contratação de serviços, a situação se torna bem mais complexa, pois os serviços contínuos necessitam também de uma fiscalização contínua, observando se o serviço contratado está sendo cumprido rigorosamente, se todos os prazos estão sendo atendidos, se as peculiaridades exigidas em todas as cláusulas estão em conformidade. O fiscal do contrato precisa conhecer a vigência dos contratos, precisa saber o momento certo de solicitar a renovação ou aditivo para ele, precisa abrir os processos para apurar as irregularidades contratuais. Cada contrato é um universo bem particular de cláusulas. Nesse sentido, o fiscal do contrato precisa ter ciência que ele também responde administrativamente, legalmente, pelo cumprimento do contrato. Caso haja descontinuidade no serviço prestado pela universidade, o fiscal do contrato pode responder administrativamente ao inquérito disciplinar. Em muitos casos, os nossos servidores ainda têm uma compreensão muito superficial do compromisso que exige a fiscalização do contrato. Então, o curso vem para garantir não apenas o aprimoramento e eficiência dos serviços prestados na universidade, mas surge para qualificar nossos servidores que já trabalham como fiscais de contrato e desempenham um papel fundamental na manutenção e na qualidade de todos os serviços prestados. Este curso de gestão e fiscalização de contratos é apenas o primeiro de muitos cursos de capacitação e aperfeiçoamento que eu e a professora Verônica Pessoa, em colaboração com a equipe da PROAD e outras instituições parceiras, estamos planejando oferecer a nossos servidores para o cumprimento de serviços cada vez mais eficientes e qualificados. E a gente fala agora sobre o 4º Congresso de Ciências Aplicadas à Farmácia, que deve ser realizado de 25 a 28 de outubro. O primeiro lote de inscrições está aberto até o fim deste mês. O evento é organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UEPB.
Na programação estão previstas 14 palestras ministradas por pesquisadores nacionais e internacionais renomados, que devem debater assuntos relacionados aos impactos da pandemia da Covid-19 na pesquisa científica e nos novos cenários da saúde pública nos últimos 3 anos. E sobre o evento, a gente conversa neste momento com o professor João Oshiro, que faz parte da organização do Congresso. Professor, como está sendo estruturada essa 4ª edição do Congresso de Ciências Aplicadas à Farmácia? Quarta edição do Congresso de Ciências Aplicadas à Farmácia, o CONCAF, né? Ele dessa vez foi pensado e montado, né, a comissão geral, de forma a tentar englobar várias universidades aqui do Nordeste. Então, de um modo geral, a coordenação acabou ficando comigo, né? Aqui representando a nossa Universidade Estadual da Paraíba, e com o professor Arnóbio, que ele representa a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Além dessas duas universidades, a coordenação geral do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Medicamentos, que é o DITM, né, que é um programa que envolve em rede várias universidades de Pernambuco, do Ceará, do Rio Grande do Norte, aqui da Paraíba, eles também estão participando ativamente dessa comissão. E o nosso objetivo inicial em fazer essa articulação foi justamente para tentar fazer com que os alunos, sejam das graduações ou da pós-graduação, tivesse contato um pouco maior com esses pesquisadores tão renomados, né? O tema desse ano ele ficou sendo inovação no cenário farmacêutico pós-Covid. Então, pensando de forma geral, esse será o tema central das nossas mesas redondas e das palestras, né? Lembrando que a gente vai contar com profissionais de todas as áreas das ciências da saúde. Aproveito para perguntar como foi montada a programação. O que deve ser debatido? Palestrantes renomados estarão presentes e quais serão as discussões? Bom, depois que a comissão se reuniu, a gente definiu a temática, né, da inovação no cenário farmacêutico pós-Covid, e aí a gente tentou, através da nossa rede de contato, professores pesquisadores que atendessem essa demanda. Então, a gente vai contar com grandes pesquisadores, né, como, por exemplo, no nosso primeiro dia, compondo as mesas redondas, estarão os representantes, os coordenadores atuais, tanto do Programa de Ciências Farmacêuticas aqui da UEPB, quanto da UFRN, professor André Ducati e o professor Harley Alves, né? Assim como a coordenadora da área de farmácia da CAPES, a professora Tânia Bressolin. Além deles, nós vamos ter a professora Silvana Langster, professor Ricardo Olímpio, vamos contar com a presença do professor Sócrates, do Egito, lá da UFRN, né, um dos grandes pesquisadores brasileiros, a professora da Fiocruz, Regina Bressan, que vai trazer excelentes insights aí para a gente, professora doutora Kellen, lá do Sul, professor Danilo Bedor, professor Cícero Aragão, e também professor do Canadá, o professor doutor Emmanuel Hu. Então a gente vai ter um time de especialistas aí para trazer muita novidade para todas as áreas das ciências da saúde. Palestrantes fortes. Professor, qual o objetivo, inclusive, desse evento e de trazer todos esses palestrantes para debater esses assuntos? Bom, o CONCAF ele surgiu na pandemia. Então nós estamos na 4ª edição e ele tem um objetivo central que é proporcionar sempre a interação entre os acadêmicos, né, mesmo que online. Então, além disso, divulgação dos estudos, a atualização científica, e isso serve para todas as áreas das ciências farmacêuticas e correlatas, né? Pode ser, tem gente da veterinária que manda trabalho, da engenharia, da biologia, da física, e esse evento, ele oferece essa possibilidade de uma forma gratuita do pessoal estar se atualizando, né? Qual o público-alvo do evento? Quais as formas de participar? E
aproveito aqui para perguntar também como as pessoas que desejam participar podem se inscrever. Todo profissional da área de ciência farmacêutica pode participar, além das áreas mais similares, mais correlatas, né? Como química, biologia, a física, que eu acho que eu não comentei, engenharia de materiais, o pessoal da biotecnologia, todo mundo que tem trabalho nessa área de ciências da saúde pode participar do nosso evento. E as inscrições para o quarto CONCAF, elas podem ser feitas pelo nosso Instagram, né? O Instagram do evento, que é o @concaf_2023, né? Então, @concaf_2023. E aí pode acessar o nosso formulário, tem lá a possibilidade tanto de se inscrever de forma gratuita para ter os certificados, como também enviar resumos, artigos científicos. E qualquer dúvida, só mandar mensagem através do próprio Instagram. O congresso só acontece em outubro, entre os dias, melhor dizendo, 25 e 28. Mas o senhor pode aproveitar para fazer um convite para os estudantes e profissionais da área prestigiarem o evento? Bom, para finalizar, então, eu aproveito para convidar todos os alunos do curso de graduação desse país, né? Porque a divulgação ela está sendo feita em várias universidades através da nossa equipe, a nossa comissão de divulgação que está presente em 8 estados. Isso é um orgulho para a gente. E vem fazer parte desse time, né? Do CONCAF, que é um evento que cresce ano a ano, com a participação inclusive de pessoas da Portugal, da Espanha, alunos de pós-graduação da Argentina, do Uruguai. Então, vem ser CONCAF em 2023, vem trazer o teu trabalho para o nosso evento. Muito obrigado pela oportunidade de poder participar e divulgar o nosso evento, que ele nasceu aqui na nossa UEPB, é um congresso nacional e cada vez mais vai ganhando corpo. E para mim é um orgulho fazer parte dessa universidade. E só reforçando, as inscrições para os interessados em participar deste evento estão abertas e podem ser feitas através da internet por um formulário eletrônico que você encontra no site da universidade, uebb.edu.br. As inscrições são gratuitas para participação em conferências nacionais e internacionais, além de submissão de resumos em livros de anais com ISBN e de artigos completos na Revista Brasileira Multidisciplinar. Quem se interessar deve acessar a rede social do evento através do @concaf_2023 no Instagram. E vamos fazer mais uma pausa aqui no nosso programa CBN Universidade. Depois do intervalo, a gente fala sobre ciência e genética. E ainda tem Minuto Ambiental para você ouvir. Voltamos já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta nesta manhã de sábado. Seguimos com mais informações sobre o cotidiano da Universidade Estadual da Paraíba. Você sabe o que é aconselhamento genético? Tem uma ideia da quantidade de doenças genéticas que podem fazer parte do nosso dia a dia? Esses e outros assuntos são explicados de forma simples e didática por um projeto de extensão ligado ao curso de Ciências Biológicas da UEPB. É o Genética na Rede, que mostra o quanto a genética faz parte da nossa vida e a gente nem percebe muitas vezes. A repórter Ana Beatriz Lopes explica pra gente os detalhes desse projeto. Doenças genéticas e aconselhamento genético explicados de forma simples e clara nas redes sociais. Esse é o desafio de alunos da graduação em Ciências Biológicas da UEPB, que fazem parte do Laboratório de Genética e Biologia Molecular do Departamento de Biologia. São estudantes que fazem parte do projeto de extensão Genética na Rede, coordenado pela professora Simone Lopes, que também coordena o laboratório. A ideia do Genética na Rede era a gente fazer essa divulgação científica sobre esses temas, né, abordado sobre genética mesmo, e a gente trazendo uma informação numa linguagem que fosse acessível para todos, né? Então, a gente trazer o conhecimento científico
traduzir ele para que ele fique mais acessível para as pessoas. Porque a genética está no dia a dia, está no cotidiano das pessoas, né? A gente pensar em características, né? O que é que a gente herda, o que é que a gente recebe dos nossos pais. Se a gente pensar em alguns tipos de doenças, né? Hoje em dia a gente fala em epigenética, né? Como questões externas, né? Ambientais, interferem diretamente na expressão dos genes, né? Como os nossos genes eles produzem, né? Proteínas, como é que eles têm a sua ação direta. Às vezes as pessoas sabem um pouco do que é consanguinidade, do que é essa relação de parentesco, mas não entendem como isso interfere, né? Diretamente na saúde. Então, a gente traz essas informações, né? A gente traz esses conceitos, às vezes, que são considerados, às vezes, de difícil acesso, né? De difícil compreensão para a sociedade mesmo, para que eles fiquem mais acessíveis. Para deixar o conteúdo mais próximo e acessível do público em geral, o projeto utiliza, inclusive, elementos da cultura regional. E a gente também trouxe algo regional, né? O Genética na Rede, a logomarca do próprio projeto, é uma rede com DNA, né? Uma genética na rede, e a gente traz também a linguagem de cordel em algumas publicações. A gente tem uma das alunas participantes do projeto, ela é cordelista e ela faz, né, o cordel com os temas de genética, trazendo para a nossa linguagem mesmo, regional, aqui da região do Nordeste, trazendo essa riqueza, né, da nossa cultura e trazendo a genética tornando a genética um pouco mais acessível, né, e trazendo para dentro da cultura mesmo popular. De acordo com a professora Simone Lopes, os alunos são protagonistas deste processo de divulgação da ciência, o que contribui com a formação deles tanto na parte científica quanto na parte de gestão. E o projeto Genética na Rede é um projeto que ele é construído pelos alunos, né? Por mim, eu coordeno, mas os artistas principais são os alunos. A gente faz uma reunião, a gente seleciona os temas, mas eles que fazem os trabalhos de publicação, de divulgação, acompanhamento das redes sociais. E eu vejo isso como mais uma formação para eles, né? Não só na área específica de genética, porque precisa estudar bastante para poder fazer essa linguagem, né? Trazer para essa linguagem, essa abordagem mais popular. A gente tem que entender bem os conceitos, né? Que a gente está trabalhando. E os alunos são bem engajados, né? Que participam desse projeto e fazem todo esse acompanhamento, essa publicação. E para eles é mais um contato mesmo, uma formação profissional com questões de marketing, de divulgação, né, de mídias sociais, que hoje em dia faz parte, né, profissional. Hoje em dia, um profissional que não tem esse acesso, não tem essas habilidades, eles passam, né, tem uma dificuldade de marketing mesmo, de divulgação dos seus serviços, do seu trabalho, né, da prestação de serviços que ele faz. Então, os alunos estão aprendendo genética e também estão aprendendo administração mesmo, gestão de redes sociais e acompanhamento. Então, é uma formação que eu vejo bem importante, bem interessante para eles, porque eles saem, né, terminam um curso com amadurecimento profissional, já tendo esse contato, essa interação com as pessoas, né, com esse mundo virtual, vamos dizer assim. A estudante Viviane Marinho Leal está no finalzinho do curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Ela é aluna bolsista do projeto Genética na Rede. E dentre minhas atribuições está a de administrar o Genética na Rede, ou seja, realizo a organização, o planejamento e a distribuição de atividades entre os participantes do projeto. Além disso, se tratando das principais demandas do Genética na Rede, que consiste na escrita de roteiros, produção e edição de posts, publicação e divulgação, realizo em especial a análise dos roteiros juntamente com a professora Simone, e a produção e edição das publicações. Participar do projeto tem contribuído imensamente com a minha formação, ao passo que está me ajudando no aprimoramento da minha escrita, da minha oratória, da minha didática e também minhas habilidades como pesquisadora, uma vez que prezamos em abordar em nossos materiais informações de fontes confiáveis. O estudante de bacharelado em Ciências Biológicas, Lucas Azevedo, também faz parte da equipe do Genética na Rede. Ele considera que a maior contribuição do projeto na sua formação é o desenvolvimento da capacidade de transformar a linguagem científica em linguagem simples. Enquanto pesquisador da área da genética, que geralmente é uma área que a galera tem um certo receio, acha muito difícil de entender, tem um certo medo, eu me pego enquanto extensionista sempre no pensamento de como é que eu vou passar essas informações, esses conceitos,
essas doenças e síndromes que a gente trata muito no Instagram para a comunidade de uma forma direta, clara e objetiva, sem estar utilizando de jargões, de palavras bonitas, mas utilizando uma linguagem que todo mundo vai compreender, porque a gente acaba fazendo essas publicações em redes sociais, onde a gente vai estar levando essa informação para um público muito amplo, de uma faixa etária bem diversificada. Então, assim, acho que um principal ponto na minha formação foi essa compreensão de não adianta eu ser um bom pesquisador, ali ter uma boa estrutura, uma formação boa, sendo que eu não vai conseguir passar essa informação ou dialogar com a comunidade geral, de entender que o que a gente está desenvolvendo na comunidade acadêmica é para a comunidade externa, é para o público geral. A gente está aqui trabalhando, desenvolvendo pesquisa para todo mundo, e todo mundo tem que ter acesso a essas informações e tem que conseguir entender o que a gente está fazendo. Quem quiser ter acesso ao conteúdo produzido pelo projeto de extensão Genética na Rede, é só acessar os canais de divulgação indicados pela professora Simone Lopes. Então, o Genética na Rede, ele está presente nas redes sociais. A gente tem o perfil do Instagram, que é o @Genética na Rede. Temos o canal no YouTube também, Genética na Rede. O Facebook. E nesses canais de comunicação a gente tem várias divulgações, várias postagens referentes aos temas de genética. A gente também vai produzir um podcast referente também com entrevistas com pesquisadores, né, da área. E tem os cordéis, né, que também são publicados, são divulgados também nessas redes sociais. Ana Beatriz Lopes para o CBN Universidade. Obrigado, Ana Beatriz. E agora a gente se liga nas dicas do Minuto Ambiental. Minuto Ambiental. Bom dia, ouvintes. Me chamo Marcela Costa e estamos iniciando mais um Minuto Ambiental. O tema de hoje é práticas sustentáveis. Uma prática sustentável que podemos adotar nas nossas residências é a separação do lixo. Essa separação pode ser feita em lixo seco e lixo úmido. O lixo úmido é composto por matéria orgânica, que são os restos de comida oriundos da nossa alimentação, como por exemplo, cascas de fruta e cascas de verdura. Estas podem ser aproveitadas no processo de compostagem. Já o material seco, ele é composto por plástico, metais, vidro e papel, que podem ser reciclados desde que estejam limpos. Me chamo Marcela Costa e esse foi mais um Minuto Ambiental. E chegou a nossa hora de partir, não é isso mesmo, Edson? O CBN Universidade fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Pois é, Erivaldo, vamos embora, mas sábado que vem estaremos de volta a partir das 9 horas da manhã. O CBN Universidade de hoje teve reportagem de Ana Beatriz Lopes. A produção e edição de Isis Coelho e Lucielen Lima, com edição técnica de Apolo Ricarte. Direção geral de Hipólito Lucena. E se você perdeu algum trecho do programa, ele já está disponível no canal Rede UEPB no YouTube. Lá você pode ouvir também todas as edições do CBN Universidade na íntegra, além das reportagens e transmissões ao vivo da TV UEPB. O CBN Universidade volta sábado que vem. Esperamos por você. Tchau, tchau. Tchau. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.